isso aí, muito boa noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Está no ar mais uma edição do Esporte Mais. Para falar do cenário esportivo regional, para falar do futebol da nossa região, para falar de São Caetano, de São Bernardo, de Esporte Clube São Bernardo, para falar de handebol também. E para mandar um abração, sabe para quem? Lucas Serra! Recuperação aí, Luquinha! O Luquinha, que é o nosso comentarista de Campeonato Brasileiro e da Lusa, infelizmente está com febrão aí, não pôde comparecer ao programa de hoje. É praxe o Luquinha estar conosco aqui às terças-feiras. Só que o negócio é o seguinte, ficou gripado e não pôde vir comemorar a sua vitória, porque ele acabou detonando o Marcos Antônio Gonçalves Júnior no placar. Mentira. Acabou com você. Eu já entro entrando aqui, Léo. Acabou. Mentira. Acabou com você, Marcos. Deu até febre nele. Olha, acabou contigo. Eu fiquei com dó do senhor, inclusive. É menino novo, hein? É um juvenil. É menino? A verdade é que ele é um juvenil. Ô, Marcos. Demais. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Ô, Marcos, você comprou dólar aí tempos atrás ou não? Comprei. Valorizou, hein? Tô bem agora, hein? Valorizou, hein? $1, agora eu tô com R$4. Não, a conta é maior, porque assim, Aliás, R$4,05 fechou, né? Fechou 4 e pouco, né? 4,5, 4,3. Ou seja, R$4,50, né, doleta? Tá soda, hein? R$4,50 tá valendo a doleta. Que coisa, hein, cara? É isso. Eu não vou pra fora do país aí nos próximos dias, viu, Léo? Pô, azar o seu, cara. Eu vou, daqui a pouquinho tô indo. Tá indo, né? O Paraguai. Azar o seu. Marcos, o que mais? Fala. Bom, eu falei do que a gente vai falar no programa, mas tem mais, não tem? Tem. Anuncia aí. Eu esqueci já. Anuncia os prêmios. Os prêmios, olha, tem São Lagábia, dois, né? Hein? Isso aí. Lagábia. Cadê o Lagábia? Pode pôr o Lagábia. 2 convites pra você. Tá aqui do meu lado hoje, viu? Quais os endereços, Marcos, do Lagábia? Dr. Baeta Neves, número 96. E também? tem também na Armando Ítalo 7, número 688, ambas no Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. A gente foi na Armando Ítalo 7. Então, a gente na rua da delegacia ali. Em frente ao Baetão ali. Então, a gente nunca foi na Dr. Baeta Neves, na Dr. Baeta Neves, né, cara? Precisa dar uma passada. É que o seu Aloysio fica mais ali na Ítalo 7, então, né? se a gente vai se a gente vai na outra, a gente não come de graça, é isso? É capaz de pagar, então melhor não ir nessa aí, não. Então não. Tem que ir na outra. Tem que ir na outra. Armando Ítalo 7. Armando Ítalo 7, 688. 43300510, olha aí, ó. A gente brinca aqui, mas o seu Aloysio sempre trata a gente muito bem. Já falei pro Marcos aqui, hein, seu Aloysio, chamaram o senhor de novo só pra falar da várzea. Vamos falar de várzea. Da várzea, do futebol amador, né? Às vezes o pessoal fica meio chateado aí, mas é a várzea, carinhosamente chamada de várzea. Futebol amador, como se diz, é muito forte na nossa região. Né, Léo? Tem grandes times aqui na várzea. Tem, demais. Já joguei em muitos times aqui. É isso aí, ó. Seguinte, você manda então o seu nome, por favor, o nome completo aí também, o seu bairro, sua cidade, 972335094. 972335094. Mande pra gente dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. Esse é o nosso canal de comunicação. Vamos com o São Caetano? Seguinte, Marcelo Santoro, assessor de imprensa do Azulão, jornalista, já trabalhou conosco aqui também, eu sempre curto dizer, porque o Marcelão, acima de assessor de imprensa, é jornalista, mas acima disso ele tem um feeling bacana. E hoje ele teve a oportunidade de entrevistar o Nairo Ferreira de Souza, o presidente do Azulão, mandou pra gente esta entrevista e nós vamos ouvir o presidente falando sobre o elenco que já está pré-montado também para a Série A2. Claro, a conquista da Série D, ou não o título, mas o acesso à Série C é importantíssima. De qualquer maneira, já se pensa na Série A2 do próximo ano. Vamos ouvir o presidente. A equipe praticamente é uma equipe que está aí formada, não vai ser desmanchada, tá entendendo? Tem pedidos, lógico, você não vou falar que não tem o Olheiros, o Jô, é o Daniel, é esse, é o Saulo Goleiro, enfim, são jogadores que precisam ser observados, e isso é importante, mas também vão ser valorizados dentro do próprio clube que estão. Então é uma equipe que nós vamos procurar manter aí 90%, 80% dela no Campeonato Paulista, que já vem pronto. Se você manter uma equipe dessa no Campeonato Paulista, você sai na frente.
tá certo? E é o que a gente vai fazer, nós não vamos desmanchar não, e o jogador que sair, você pode ter certeza que vai ser reposto à altura do que está aí hoje. Então é um trabalho do Martins, por isso que o Martins foi mantido, tá certo? Que a responsabilidade dele agora é trazer o São Caetano para a primeira divisão do Paulista. Prometo finalizar, essa é a última. Nas mídias sociais, o pessoal tem comentado muito, típicos comentários assim: não pode deixar a peteca cair, parabéns pela brilhante campanha, mas chegou a hora que a gente não pode vacilar. O que a diretoria pretende fazer para manter esses jogadores focados e com esse grande objetivo que é o acesso? Nós vem conversando bastante com os jogadores estão empenhados nisso aí também, eles têm um compromisso com a própria equipe, com o próprio São Caetano, com a própria comissão técnica. Aqui o que está aqui é incentivo. Incentivo no quê? Não é que não ganhamos nada, entendeu? Vamos trabalhar, vamos fazer um bom campeonato, vamos fazer esses 4 jogos que faltam aí agora como se fosse a vida, entendeu? Para que a gente retorne à Série C do Brasileiro e depois uma B. Então, esse é o grande objetivo, mas todo mundo empenhado, todo mundo querendo, isso que é importante. Não se fala aqui em nada em gratificação, não se fala em bicho, não se fala em nada. Qual é o objetivo de cada um? É procurar valorizar o seu próprio futebol e a sua própria qualidade para que amanhã depois ele saia daqui para uma grande equipe, entendeu? E o São Caetano é um time que realmente negocia e é um time que realmente faça com que o jogador se sente bem, talvez até numa outra equipe com maior projeção, entendeu? Que é o sonho de qualquer atleta profissional, entende? Então hoje é isso que a gente está pensando e conversando, entendeu? Em cima disso aí, não diretoria, o próprio grupo quer com que levar o São Caetano às outras divisões principais. Bom, seguinte, o Nair falou algo interessante, né? 90%, de 80% a 90% do elenco será mantido, e ele já fez algo que, na minha opinião, foi a tacada principal, que é oferecer ao técnico Luiz Carlos Martins a condição de um contrato até o final de 2017. A condição da tranquilidade para se trabalhar até o final de 2017. Claro que futebol é resultado, no São Caetano não é diferente, alguns técnicos ficaram um curtíssimo período, mas Luiz Carlos Martins já fez um grande trabalho na Série A2, faz um grandíssimo trabalho na Série D, não à toa o São Caetano foi a melhor entre as 40 equipes que começaram a disputa da Série D até o final da fase de classificação. Agora tem ali o Coruripe pela frente, né? Tem as oitavas de final, vamos colocar dessa maneira, da Série D do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo enfrenta o Coruripe em Alagoas e aí depois no dia 4 enfrenta o Coruripe no Anacleto Campanella. Vale ressaltar que são jogos importantes, mas é o São Caetano já pensando, já projetando a Série A2 do próximo ano, e isso é importante também. Do Azulão a gente passa para o Bernô, que está classificado também à segunda fase da Copa Paulista. Vale ressaltar aí como ficou os próximos jogos para a próxima fase, e eu falo do grupo do Bernô aqui também. Tem uma novidade em relação ao São Bernardo. Coloca aí pra gente, Marcos, os próximos jogos. É a 11ª rodada, mas na verdade é a primeira rodada do segundo turno. E são 4 equipes no grupo do São Bernardo. Além do São Bernardo, tem a Inter de Limeira, tem o Ituano. São 2 equipes dificílimas. Independente de Limeira, né? Me ajuda aí, Marcos. Independente de Limeira. Independente de Limeira. Independente de Limeira, o Ituano e o Mirassol. Atrás ali do estádio, inclusive. Fala besteira, rapaz. Eu tô falando sério aqui, mas toda hora, é só brincadeira. Os jogos lá. Independente de Limeira, Ituano e o Mirassol, que é o primeiro adversário do São Bernardo no domingo. É um grupo bem complicado, Só que o técnico Wilson Júnior vai ter à disposição, sabe quem, Marcos? Quem? Danielzinho que se machucou no início da temporada. Danielzinho se formou na base do São Bernardo, fez a melhor campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior do Bernô em 2007. O São Bernardo chegou à semifinal, ficou na semifinal diante do Cruzeiro. Puta, que jogo, cara. Que jogaço na Comendador Souza. E o Danielzinho rompeu o ligamento cruzado e menisco no começo do ano, do joelho direito. Está à disposição agora, portanto, tem este segundo semestre para mostrar serviço e, de repente, renovar o seu vínculo no São Bernardo para a disputa da elite do futebol paulista. Boa sorte
ao Danielzinho, boa sorte ao Bernô neste início de Copa Paulista. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente fala de handebol e também da segunda divisão. Em instantes, até já. Estamos de volta com o Esporte Mais de hoje e deixa eu retificar aqui, eu disse que o contrato com o Luiz Carlos Martins, técnico do São Caetano, foi renovado até o final de 2017? Não, foi renovado até o final de 2016, tá bom? Vamos lá, falar de handebol. A equipe feminina de handebol da Metodista enfrenta uma maratona de jogos. Gente, ó, a Metodista, que assumiu a liderança da Liga Nacional ao vencer São José no último sábado, vai passar por uma maratona de fato. A equipe que disputa o Campeonato Estadual e disputa a Liga Nacional vai ter de enfrentar nesta quarta-feira o Guarulhos pelo Paulista, lá no ginásio da Ponte Grande, às 7h30 da noite. Na quinta-feira, o time joga em casa contra o Caxias do Sul pelo segundo turno da Liga Nacional e no sábado enfrenta o Concórdia de Santa Catarina, também pela Liga Nacional. O jogo será realizado no Baetão, em São Bernardo, às 4 da tarde. Portanto, uma maratona de jogos das meninas da Metodista São Bernardo. Segunda divisão, a equipe do Esporte Clube São Bernardo acabou derrotada no final de semana, não foi bem, perdeu para o Mantiqueira por 4-2. De qualquer maneira, tem chances, porque começa agora o segundo turno desta segunda fase da segunda divisão, que é a quarta divisão do campeonato estadual. Entendeu, Marcos? Não. Que sinceridade. O negócio é o seguinte, o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, para você que assiste o Esporte Mais pela primeira vez, vale ressaltar. Disputa a segunda divisão, denominada segunda divisão pela Federação Paulista de Futebol, mas que equivale à quarta divisão do futebol profissional. Eles gostam também de uma confusãozinha, né? Isso. Por que não fala CH4 fala a quarta logo, divisão, né? Mas enfim, e o São Bernardo, na primeira fase foi muito bem, se classificou a segunda fase, com grupos de 6 equipes, né? São 2 grupos de 6 equipes. O São Bernardo disputou todo o primeiro turno e terminou este primeiro turno da segunda fase na 4ª posição. Classificação aí pra gente. Tá aí, portanto, ó, Fernandópolis na ponta com 10 pontos, Inter de Bebedouro com 10, o Mantiqueira 8, assim como o São Bernardo. Ainda dá para ficar entre os 2 primeiros, e por que os 2 primeiros? Porque ao final desta fase, desta segunda fase, os 2 primeiros avançam para a disputa da semifinal, mas já garantem vaga, já garantem o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista, e este, de fato, é o grande título para o Esporte Clube São Bernardo. Os próximos jogos. Esporte Clube nesta sexta-feira às 8 da noite enfrenta o Norusca. Retorno. Tem o Fernandópolis e Inter de Bebedouro, Mantiqueira e Elemense, Taboão da Serra e Jabaquara, Olímpia e Grêmio Prudente, São Carlos e Assisense. Caminho do Esporte Clube São Bernardo é o seguinte, ó. Como mostramos aí, tem o Norusca na sexta, depois enfrenta a Inter de Bebedouro fora de casa, depois pega o Lemense em casa, sexta, dia 9 de outubro, Fernandópolis fora e encerra a participação contra o Mantiqueira em casa, quem sabe já com acesso garantido à Série A3 do Campeonato Paulista. É isso aí, Esporte Mais de hoje fica por aqui. O que vale ressaltar é o seguinte, amanhã sabe quem estará conosco no Esporte Mais? Confirmou presença, né? Tomara que venha, a gente tá ansioso por isso. Sabe quem, Marcos? Quem? Raimundo Donato? Sandro Gaúcho. Ele fez o gol, hein? Fez o gol, amigo. Esse cara tem... Aquele gol contra o Flamengo lá. Tamanha importância no futebol da nossa região. Ele calou não só o Maracanã, né? Calou o Maracanã. Calou o Maracanã e fez Rapaz, uma Copa do Brasil de 2004 hein? impecável, mas ele foi importantíssimo no acesso do Santo André. Foi e a gente vai falar sobre isso. Ele sofreu aquele pênalti naquele jogo contra o Ituano, tem história... Do Adãozinho? Pra caramba, que o Adãozinho bateu, exatamente. Maria, aos 48 do segundo tempo. Eu lembro desse Amanhã, jogo. Sandro Gaúcho conosco. Uma ótima noite. Feira, tchau.